E aí pessoal, vamos começar aqui então a Brasil JS Weekly número 146 em vídeo. Eu sou o Felipe Moura. E eu sou o Jaidson Gomes e agora a dupla dinâmica está de volta. E entre as notícias dessa semana, nada mais relacionado a nós do que o novo lote da Brasil JS, que abriu nessa segunda-feira, o terceiro lote agora. Ele também é limitado, certo? Então acho que quem quiser, quem puder correr para aproveitar essa oportunidade, tá aí o momento, né? E é só entrar lá na brasiljs.org/conf. E nesse 7 de maio nós temos o CSS Day, então quem está nas redondezas lá de Maceió não pode perder esse baita evento que vai estar acontecendo por lá e que nós, Brasil JS, somos um dos grandes apoiadores lá. O CSS Day é um dos eventos afiliados do Brasil JS. E para quem usa o React, também a gente tem essa semana uma nova notícia que é uma atualização dele agora, uma atualização de patch. Então ele foi para a versão 15.0.2. E o nosso grande parceiro, a 3Days, está com uma vaga muito legal essa semana na APIC, uma vaga de Front-End Developer. Então, se tu está procurando por uma vaga legal, numa empresa legal... Tá aí uma oportunidade bacana, né? Já entre os artigos, a gente está trazendo várias coisas bem legais. E uma delas é um artigo que eu mesmo escrevi, né? Tratando sobre o acelerômetro com JavaScript. Para quem não lembra, o acelerômetro é aquela ferramenta, aquela funcionalidade que permite tu saber qual é a orientação do teu aparelho, pode ser celular, pode ser notebook, o que tiver suporte a isso. Então eu escrevi um artigo ali que aborda justamente isso, né, sobre coisas legais que a gente pode fazer com isso. Eu fiz uma animação de um balãozinho, mas a gente poderia tratar diferente o texto, ou de repente carregar imagens de uma maneira diferente, né, utilizando esse tipo de informação. Acho que é legal o pessoal ir acompanhando essas APIs que estão surgindo e que os browsers estão dando suporte, né? Eu dei uma olhada, achei bem legal, inclusive tenho para frente, para trás, para um lado, para o outro, é bem legal saber que a gente pode fazer isso, né? Hoje a grande maioria das pessoas tem um telefone ou tem um notebook que tem esse suporte, né? Então, muito legal. É interessante, de repente, até para quem quer fazer jogos ou fazer alguma interação diferente, né? Exatamente, a imaginação, tem que usar a imaginação, né? Fazer um site que use o acelerômetro, né? Por que não, né? E o Jake Archibald, conhece o Jake Archibald? Um dos nossos palestrantes esse ano, né? Então, ele fez um artigo muito bom falando sobre as melhores práticas com cache. E cache é um assunto bem extenso, assim, né? Tem muita pegadinha. Exatamente. E é bem extenso. E tem muita pegadinha, e agora com Service Worker e com o App Cache que ainda existe, né? Tem browser que ainda dá suporte, então a gente tem o cache do browser, o normal de sempre, a gente tem Service Worker, a gente tem App Cache, então tem várias... a API do cache, né? Que o Service Worker faz uso dela, na verdade, então a gente usa a API do próprio cache. Então agora, acho que mais do que nunca, é muito relevante tu saber como é que o cache realmente funciona. E essas pegadinhas que ele destaca lá são realmente, assim, algumas eu até... Fiquei surpreso, isso aqui continua desse jeito, é inacreditável. Assim. E o Jake, ele é editor, né, da especificação de Service Workers, então faz muito sentido esses artigos que ele vem compartilhando, que muito provavelmente ele está... É uma sequência, eu acho. Exatamente. Mas no final ele conclui que o uso de Service Workers já pode ser usado Service Workers em conjunto com o que a gente já tem hoje no browser, né, que é o cache do próprio browser. Sim, eu acho que é uma parceria muito bacana e para quem quiser tirar todas as dúvidas realmente com ele vai estar na Brasil JS desse ano, né? Então pode aproveitar a oportunidade já para perguntar pessoalmente para ele alguma coisa. Né? Exatamente. Ou xingar ele, se a especificação tá ruim. Exatamente. Quem melhor para xingar do que o cara por trás da especificação, né? Um outro artigo que também deu uma bombada agora na internet, como dizem algumas mídias sociais, né? Que bastante gente está discutindo, levantou bastante questões nas cabeças das pessoas, né? É esse artigo que fala sobre como é ser um desenvolvedor após os 40 anos, né? Então eu acho bem interessante, às vezes a gente simplesmente não pensa nisso, né? Eu vou ser jovem para sempre, eu não sei quando eu vou ser jovem para sempre. Então eu acho muito bacana esse tipo de abordagem, esse tipo de
É um pouco filosófico realmente dentro da nossa área, né? E é algo que a gente acaba não realmente pensando no dia a dia, a gente acaba não se importando dessas coisas. Exatamente, ele conta no artigo ali algumas coisas a introdução do artigo é ele falando sobre coisas que existiam na época que ele começou a programar, né? Sim. E acabei também pensando, né? O que existia na época que a gente começou a programar, por exemplo? Inclusive eu trabalhei já como programador e ele tinha 60 e alguma coisa de idade quando trabalhou comigo. E ele comentava com a gente que as técnicas que eles usavam com os cartões perfurados, né? Então, por exemplo, eles tinham lá uma caixa de sapato, milhares de cartões perfurados dentro que não podiam perder a ordem. Então, como é que eles iam fazer para ter aquilo ali tudo em ordem? Vai que cai a caixa. Eles usavam um estilete e faziam um X cortando esses cartões perfurados em cima. Faziam um pequeno corte, né? Então, se em algum momento eles caíssem, coisa assim, tudo que tu precisava fazer é colocar de volta na caixa, reorganizando o X. Então, tu reordenava, formava o X de novo, quer dizer que eles estão na ordem, né? Era uma das técnicas que eles utilizavam naquela época. E era o tipo de coisa que a gente via, os caras faziam um trabalho na faculdade, daí tu mandava pra secretaria pra eles poderem compilar o programa pra ti. E daí no dia seguinte, a tal hora, tu ia lá buscar o resultado, o output do teu programa. Sim. Então é muito diferente realmente essa... Tu tinha que falar pra seu amigo escrever um artigo, né? Sendo um programador aos 60 anos de idade, é verdade. A mentalidade era muito diferente, a gente conversava muito sobre isso e é outra visão de software, realmente. Né? E ES6, ES7, a gente, acho que praticamente toda semana a gente fala aqui, né? Todo mundo que desenvolve com JavaScript, ou desenvolve para web, precisa estar sempre ligado nas novas versões do JavaScript. E esse artigo do time do V8 é bem legal, eles mostram como que está a evolução, né, da linguagem no V8. Então, a partir de agora, se eu não me engano, inclusive o Canary já suporta até o ES7, né? Então, ES6, a gente já falou na última weekly, já está quase 100%, né? Inclusive o Node já está com quase 100% de suporte. ES7, que é a versão de 2017, também já está sendo suportada, é uma versão mais enxuta, né? Então, muito provavelmente o que vai acontecer é que a gente vai chegar em 2017, em fevereiro, eu acho que tá previsto o release do ES7, todos os browsers já vão estar com suporte de ES6 e ES7. Então vamos ser mais um ano até chegar a ES8 e aí a gente chega em Async Functions e outras coisas. É legal que desse jeito a gente consegue ver que eles vão conseguir manter aquilo que eles queriam fazer, de ter realmente o release anual de uma forma já madura, né? Então, realmente, se agora eles já estão conseguindo botar o ES7 para trabalhar desse jeito, com certeza eles vão conseguir manter isso com o tempo, né? E em especial por terem deixado mais enxuto. Exatamente. E o ES6 era a versão maior, né? Mais densa e mais complicada de ser aceita e de ser implementada nos browsers, né? E olhando agora, né? Todo esse tempo que a gente já está aí, acho que 2-3 anos já com a especificação rodando, né? E ver que os browsers todos estão experimentando, as engines já estão suportando, isso é muito legal. E é legal ver que eles estão, inclusive, disputando isso de qual é o browser que chega em 100% primeiro, né? Exatamente. Tu vê assim, sai uma notícia do browser, ela divulga que chegou em 90%, tá? Então é interessante, todo mundo está ganhando com isso, na verdade. Sim, todos ganham, isso afeta até o usuário final, né? Sim, exatamente, com certeza. E vamos falar um pouquinho também sobre performance aqui. A gente tem um artigo que trata, na verdade é um artigo com um vídeo, né? Uma palestra lá, uma matéria sobre isso, que fala sobre o quão rápido um site deveria carregar no ano de 2016. E eu acho que faz todo sentido, eu acho que a gente está caminhando para uma era de muita comunicação, de muita conectividade, certo? Então, ao mesmo tempo as empresas de conexão com a internet estão, ora, querendo limitar o uso de banda, né? Ao mesmo tempo, vendo uma demanda muito maior por muito mais cliente, cada vez em regiões menos metropolitanas até mesmo, a gente também vê outras coisas, como por exemplo o Google botando lá 4K no YouTube, certo? Vídeo 3D, vídeo 360. Então a internet está crescendo muito rápido, é exponencial. E é legal esse tipo de coisa porque realmente o usuário está se acostumando com a ideia de carregar páginas mais leves, páginas mais clean, etc. O Google já vem treinando o usuário desse jeito faz um tempo. Então essa matéria fala sobre isso, sobre a expectativa do usuário ao carregar uma página, né? Quanto tempo ele está disposto realmente a esperar para ver o conteúdo dele, esse tipo de coisa. Eu acho que, como sempre, é bom a gente estar lendo e se mantendo atualizado. E o que nós, desenvolvedores, precisamos fazer, né? E acho que não só por ser 2016, né? 2017, 2015, nós sempre temos que nos preocupar com performance, né? Mas acompanhar esse andamento da tecnologia. Exatamente. A realidade é outra, né? Sim. 5 anos atrás era uma coisa, hoje é outra. Então, inclusive teve aquela época que teve a explosão do software e a explosão do hardware, né? Teve um momento que o software estava evoluindo muito mais rápido do que o hardware. E daqui a pouco o hardware começou a evoluir muito mais rápido do que o software. E hoje a gente tem a web nessa brincadeira toda. Exatamente. A conectividade, né? Então tem que se manter atualizado com isso.
E falando mais uma vez sobre Node.js, nós temos um artigo no site do Tables, muito legal, falando sobre uma análise que o autor fez, né? Um benchmark mesmo, com Node.js e com outras tecnologias semelhantes. E dando um spoiler já do artigo, o resultado final é que o Node realmente ele é mais performático e saiu melhor no benchmark. Isso é muito legal, está relacionado à performance que a gente já veio discutindo agora há pouco. Exatamente. E no Smashing Magazine, que é um site muito legal, também tem vários artigos bacanas, eles estão discutindo agora ali sobre questão de vídeos na web. Então a gente tem esse link que é bem interessante, que aprofunda bastante questão de codec, permissão de DRM, etc. Eu acho que é bem legal para a gente se manter por dentro do que está acontecendo aí, né? Tem um pouco de legislação por trás para definir, decidir certas coisas, mas tem sempre alternativa open source. E é muito legal isso aí, a gente está acompanhando essa briga e vendo o desfecho disso tudo. Né? Exatamente. A W3C, né, e as empresas que fazem parte do consórcio lá estão trabalhando em novas APIs. Né? Então é bom a gente saber quais são as APIs. Né? Então, como o Felipe falou, tem a API de criptografia, né, que envolve o polêmico DRM, tem a API também para streaming de vídeo, que hoje a internet, acho que grande parte do consumo na internet provavelmente é de vídeo, né? Então ficar ligado nessa nova API que tem no HTML5 é bem importante. E também, falando disso, também está relacionado à API de legenda, né? A WebVTT, que inclusive a gente implementou no site do BrasilJS. Se vocês repararem, todos os nossos vídeos lá tem legenda, né? Todos os vídeos lá do site da BrasilJS Conf estão com legenda. Exatamente. E a gente está utilizando o padrão WebVTT, que é um padrão da W3C. E que o YouTube consegue trabalhar, e a gente está usando inclusive na tag de vídeo mesmo no próprio site, né? Exatamente. E temos esse estudo de caso muito legal com a implementação de um jogo da velha, que eu nem sabia que o nome do jogo da velha em inglês é Tic-Tac-Toe. Né, que é o pessoal lá da Booking.com fez, né, o Ramon Victor sugeriu esse link essa semana. Mas o interessante é que ele fez utilizando o pattern Redux, né, em JavaScript puro. Isso que eu achei bem legal. Então ele não usou nenhum framework, nenhuma biblioteca, nem nada, ele implementou na mão, e isso é um grande case, assim, né. Legal. E a gente tem também um artigo sobre as grandes mudanças que houveram entre o Node da versão 5 para a versão 6, que é uma TLS, né? Uma versão stable, então agora do Node, que já pode ser atualizada por vocês, e que ali trata um pouco sobre essas grandes diferenças, quais são as coisas mais interessantes que vieram ali para a gente poder dar uma analisada, né? É importante ver isso, né? Saber quais são as features que entraram no Node na versão 6, né? A gente já falou sobre isso na última semana. E quais são as mudanças que podem quebrar a aplicação, né? Então, para a produção, isso obviamente deve ser levado em consideração, né? Antes de fazer a atualização do Node para a versão 6. Inclusive, alguns módulos eu já reparei que não tem suporte, eles não suportam mesmo a nova versão. Nós temos ali também uma lista de 5 middlewares bem legais para usar com o Express. Então, o Express tem uma ampla variedade de middlewares, certo? E cada um deles tem seu objetivo, etc. E ali eles adentram um pouco mais sobre como usar, quais os melhores, quais os mais interessantes, né? É legal para tu criar middlewares pro Express, às vezes é mais fácil do que tu ficar criando milhares de rotas. Se tu cria um middleware, já faz um tratamento diferente, né? E nós temos essa alternativa ao Babel, que é o Bublé. Muito interessante. A gente chegou nesse link através do Angus Kroll, que é um desenvolvedor que todo mundo deve conhecer. Que já palestrou na BrasilJS. Exatamente. E a ideia é que ele é uma alternativa mais enxuta do Babel. Inclusive, o autor lá, o criador desse projeto, ele fala muito sobre isso. Sobre para te iniciar com o Babel hoje, não é simplesmente iniciar, né? Então, chegar na estaca zero... Exatamente. O Babel evoluiu muito, tem muitos contribuidores. E o jeito que ele funciona hoje, ele é bem diversificado, então a gente tem uma série de plugins que tem que configurar, tem que instalar algumas dependências, e ele também não faz só a transformação de código para S6, S7, então... Ele virou um ecossistema. Exatamente, e era o objetivo dele, né? Sim. Se tornar uma ferramenta ali. Só que às vezes tu não precisa de tudo isso. Exatamente, é isso que o pessoal que desenvolveu o Bublé, acho que é assim que se fala, o Bublé. E eles, com isso em mente, assim, a ideia é que ele seja bem simples para iniciar um projeto que faça o transform para funcionar em S5. E na frase da semana nós temos aqui uma frase de um autor desconhecido, mas que a gente achou bem legal de usar aqui, que é a seguinte: um desenvolvedor full stack é aquele desenvolvedor que consegue introduzir um bug em todas as camadas do software. Eu sou um full stack? Vou trocar minha bio, eu sou um desenvolvedor full stack, então.
Então era isso, pessoal. A gente queria agradecer mais uma vez por terem participado aqui, assistido o nosso vídeo da Brasil Journalist Weekly. Tem alguns links a mais que são bem interessantes que a gente não colocou aqui no vídeo para não tomar muito tempo também. Não deixem de se inscrever na Weekly em si, né, e no canal aqui. Dá um like no vídeo, inclusive, se gostou. E espero ver vocês na próxima semana. É isso aí, pessoal. E continuem, né, como sempre, nos ajudando a montar a pauta da Weekly, né, através do GitHub. Tem funcionado muito bem. A gente agradece a todos que sugeriram links essa semana e que sugerem links durante todas as outras semanas. Muito obrigado. Inclusive, às vezes o link pode não entrar numa semana, mas a gente guarda ele para a semana seguinte, caso ele seja pertinente e seja novo, né? Exatamente. Então é isso. Ficamos por aqui e até a próxima. Até a próxima. Ah, não, cara. Que sacanagem. Ali, hein? Porra, ganhou, filha da... Foi ali essa. Ele vai ficar digitando. Eu não sei. Que piada. Para, pô. Eu não vou dizer essa semana, eu já disse essa semana antes. Ah, é verdade. E o nosso parceiro 3 Days está essa semana. Na Weekly desta semana, fala assim então. Tu precisa falar a semana, fala assim então. Bota pra fora do teu sistema isso aí. E o nosso parceiro 3 Days tem uma vaga muito legal essa semana, né? Eu vou ficar assim. Para! As árvores. Ai, meu Deus. Vai ser um burro. Essa semana. Essa semana, motherfucker.